Bom dia, gente. Animados aí? Espero que sim. Vamos lá. Hoje nós vamos para a segunda parte de desvios psíquicos, ok? Semana passada houve alguma intercorrência no som, mas eu acho que deu para vocês pegarem o fio da meada. E hoje eu tive o total cuidado e o carinho para que nada acontecesse de errado. Espero que dê bastante certo. As palavras-chave a seguir vocês anotem para poder me entregar na próxima clínica, não na segunda-feira hoje, mas na próxima, ok? Vamos à nossa aula? Bem-vindos à nossa aula virtual. Gostaram do primeiro episódio? Então não percam o último, é o último hoje, né? Sobre desvios psíquicos. Liguem seus computadores ou celulares e se liguem. Vamos dar continuidade a mais um episódio da aula Desvios Psíquicos, parte 2. Essas são as nossas palavras-chave. Esquizofrenia, vocês vão dizer sucintamente, resumidamente, o que vocês entenderam da aula sobre isso. Quando eu digo na palavra-chave número 2, um ou mais episódio maníaco e um ou mais episódio depressivo maior, eu estou falando de algum tipo de desvio. Então vocês vão colocar para mim qual é o tipo de desvio que vocês acham que se enquadra na palavra-chave do número 2. O terceiro, da mesma forma, só que eu quero que vocês expliquem. Raiva, depressão e ansiedade, que podem durar apenas alguns momentos ou alguns dias, do que se trata? Explique. Ok? Essas são as nossas 3 palavras-chave. Façam com carinho, lembrando que é a nossa seu. Só para relembrar, os desvios psíquicos, eles são classificados em neuroses e psicoses. As neuroses são fobias, né, sem perda da realidade, e as psicoses são fobias com perda da realidade. Quando nós estudamos a metapsicanálise, aquele sistema de id, ego e superego, nós começamos a entender quando eu tenho qualquer um daqueles sistemas fragmentados, eu vou ter um comprometimento na área psíquica que vai ocasionar então a psicose. E quais são os tipos de psicose mais comuns que a gente conhece? A esquizofrenia, a psicose maníaco-depressiva, conhecida como bipolaridade ou bipolar, né? Síndrome de borderline, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade e transtornos de estresse pós-traumático. Aí vamos dar ênfase na nossa aula na esquizofrenia, na psicose maníaco-depressiva e na síndrome de borderline, pois todos eles são extremamente frequentes no nosso atendimento odontológico e aí precisamos de conhecê-lo um pouco mais a fundo para podermos saber reconhecer, abordar e atuar. Os transtornos alimentares, os transtornos de ansiedade, como fobia, pânico, toque, e os transtornos de estresse pós-traumáticos serão tarefas para vocês trabalharem em pesquisas em casa. E nós debateremos posteriormente em sala de aula. Até porque os 3 transtornos últimos, eles estão muitas das características estão colocadas nos 3 transtornos primeiros, que são a esquizofrenia, a psicose maníaco-depressiva e a síndrome de borderline. Esquizofrenia. A esquizofrenia está enquadrada no grupo das psicoses e ela vem sempre acompanhada de delírios, alucinações, perturbações de afeto e de pensamento. São as características principais da esquizofrenia. A etiologia ainda é muito discutida e desconhecida. Alguns podem dizer, ou dizem, né, que tem comprometimentos genéticos. Outros dizem que, devido ao meio onde vive ou alguma razão muito forte da sociedade ou dele mesmo em relação à sociedade, pode levar à esquizofrenia, e outros ainda
estudam que existem áreas do cérebro que pode ser comprometida, mas nada até hoje foi fechado efetivamente sobre a etiologia da esquizofrenia. A incidência é muito interessante porque nós sabemos que a esquizofrenia nunca comete crianças. Ela não nasce e apresenta quadro de esquizofrenia. Ela só vai desenvolver este quadro a partir da adolescência e principalmente no início da idade adulta. Então, é uma característica muito típica da esquizofrenia, né? Porque ela pode se confundir com outros desvios psicóticos, mas a esquizofrenia é característica porque ela tende a desenvolver, a incidência dela maior é entre a final da adolescência e até os 30 e poucos anos, né? Até o início da idade realmente adulta. Característica, a incidência maior é essa. O curso da doença é sempre crônico, ele sempre, uma vez desenvolvida a esquizofrenia, ele vai acompanhar o paciente por toda a vida. Porém, a remissão completa não existe, tá? Porém, existem momentos onde ele vai estar com a esquizofrenia muito mais presente na vida dele e em outros menos, dependendo do grau de estresse ou confusão ou, enfim, ou tristeza que esse paciente será submetido. A prevalência. Homens e mulheres têm a prevalência semelhante, porém o curso é diferente. Os homens iniciam o quadro em torno de 15 a 20 anos e são mais comprometidos nas suas características esquizofrênicas. A mulher começa mais tarde e é menos comprometida nas suas características esquizofrênicas, levando então a uma maior facilidade na adaptação e convívio social. Características: apresentam hábitos inadequados de higiene e arrumação. Então, ou eles podem ser extremamente desleixados com a sua higiene própria e com a do ambiente, ou então extremamente rigorosos, querendo sempre o quarto, a cama, os armários arrumadíssimos, tomar vários banhos por dia. Tiques. Apresentam tiques que também têm alguns movimentos estereotipados, né? São praticamente a mesma coisa, de bater perna, de bater a mão, de piscar o olho. Posturas bizarras, formas de andar, formas de reagir a qualquer movimento de forma mais abrupta. Apresentam também delírios e alucinações. Os delírios mais comuns são os de estarem sendo vigiados ou perseguidos por alguém. Mas também existem delírios de vários outros tipos, como por exemplo, de estarem controlando o outro, ou então de estarem sendo controlados, de estarem sendo traídos, de serem culpados por alguma catástrofe, ou de estarem sendo infestados por parasitas dentro do próprio corpo. São características muito comuns do delírio. Na alucinação, eles podem estarem sentindo, né, ou percebendo, estar em qualquer um dos sentidos, mas ouvir vozes é a alucinação mais comum de todas. A pessoa pode também falar sozinha, interagindo com vozes que estejam ouvindo ou com imagens e pessoas que estejam vendo. Então, a presença de delírios e alucinações são características marcantes ou primordial no fechamento do diagnóstico de esquizofrenia. Afeto embotado, eles têm uma dificuldade de exteriorizar os seus afetos e os seus sentimentos, e também a apatia em relação ao mundo que o cerca. Pensamentos desorganizados estão relacionados à incapacidade de formar uma linha de pensamento coerente. Uma pessoa portadora de esquizofrenia, ela pode ser prejudicada por causa dessa situação.
A resposta às nossas perguntas podem ser parcial ou completamente alheias e desconexas. Habilidade motora confusa e anormal. Ela não consegue focar nos objetivos específicos, tornando a tarefa difícil de ser executada. Logo, o comportamento motor anormal pode incluir resistência a instruções, às nossas instruções, as suas posturas inadequadas e bizarras ou uma série de movimentos inúteis e excessivos que nós podemos presenciar claramente quando esses pacientes estão sendo atendidos sentados na cadeira odontológica. O diagnóstico. Não há exame específico para diagnosticar esquizofrenia. Os exames psiquiátricos são de extrema importância e esses exames são através de testes e entrevistas com o paciente e seus familiares. Alguns exames de imagem do cérebro, como tomografia e ressonância magnética, e de sangue também, né, podem ajudar a descartar outras doenças que podem também apresentar com psicoses nas suas características. Nós temos, por exemplo, o consumo do álcool, da maconha, da cocaína, que pode levar a uma característica esquizofrênica, os tumores cerebrais que atingem o lobo temporal, a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal, as doenças de Parkinson e muitas outras que apresentam características que se assemelham a algumas da esquizofrenia e que, através de exames de imagem e de sangue, podem então serem descartadas. Para que a gente entenda um pouco melhor as características esquizofrênicas, eu peguei um paciente nosso, né, da clínica da FAESA, que a gente atende já há alguns anos, como exemplo para que vocês entendam melhor um paciente com essas características. O paciente tem 38 anos e tem diagnóstico de esquizofrenia. Faz tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico e medicamentoso. É um paciente que vive só, presta serviços a uma igreja e faz o atendimento diário no CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, aonde ele é acompanhado por vários profissionais de várias áreas e aonde ele utiliza, né, o espaço como referência em momentos de crise. Esse paciente, com características esquizofrênicas, muitas vezes chega ao consultório narrando a presença de uma pessoa que ri para ele sem parar, que o acompanha desde casa e que está querendo fazer alguma coisa com ele. Então, nós, profissionais, temos que ter o parâmetro e o entendimento daquele sistema aí de ego e superego, aonde a fragmentação impede que esse paciente, né, tenha a sua personalidade íntegra e capaz de distinguir que aquilo poderia ser apenas uma visão. Ao atendê-lo, devemos, como vimos na aula passada, não entrarmos, né, no seu imaginário, apenas aceitar esse imaginário como fonte de interação. Então, se ele diz que existe uma pessoa que está ali rindo para ele, não devemos dizer a ele que não existe essa pessoa. Ou também, ao contrário, chamar esta pessoa imaginária para junto de nós. Apenas respeitar o seu comportamento imaginário e dar ordens diretas para o atendimento. Então, senta, abre a boca, enfim, responder a perguntas que eventualmente ele faça, sem entrar no imaginário desse paciente. Então,
essa forma é a condução correta para o atendimento a pacientes que apresentem esse comportamento durante o nosso procedimento odontológico. O tratamento da esquizofrenia, a gente sabe que primeiramente é medicamentoso, né, através de utilização de fármacos. Por quê? Porque o indivíduo começa a apresentar surtos e a gente precisa de dar uma baixa nesse paciente, fazer com que ele não sofra tanto esses momentos de alucinações, delírios, de ver pessoas, de ver bichos, né? Eles costumam ver, às vezes, um gavião, um bicho que entra pelo quarto, ou um rato que persegue ele. São alucinações que tornam o indivíduo extremamente até violento por causa dessas alucinações. Então, o uso do fármaco, às vezes, se torna extremamente necessário antes de uma possível terapia. O que se usa para esses pacientes? Os antipsicóticos ou neurolépticos, né? Eu vou falar o nome apenas de 3 aqui, para que porque quando vocês às vezes abrem prontuário, vocês ficam em dúvida que medicação é essa, para que use. Então, essas medicações, elas são muito comuns na nossa prontuário do dia a dia, né? O haloperidol, que é o Aldol, né? Largamente utilizado para as alucinações e delírios, enfim. A clozapina, que é o Leponex, e a risperidona, que é o risperidol. Essas medicações, nesses pacientes, eles são utilizados por toda a vida. E pode acontecer desses pacientes com o uso frequente apresentar a discinesia tardia, inclusive dos músculos bucolingofaciais. Então, a discinesia, que nada mais é do que movimentos repetitivos involuntários, vão interferir na vida diária desse paciente. Então, são movimentos de músculo, né, da língua, a língua tremendo, fazendo aqueles movimentos repetitivos. Então, às vezes de ombro, de mão, são discinesias que são causadas pelo uso contínuo e prolongado dos antipsicóticos ou neurolépticos. Existem 4 formas clássicas de síndromes esquizofrênicas. Vou passar rapidamente, é só para que vocês tenham uma noção. Em casa não, porque vocês já estão em casa. Gostei dessa. Mas devagarinho vocês vão lendo e vão entendendo um pouquinho mais. São itens simples que vale mais a gente passar e vocês depois recordarem. Esquizofrenia simples, apesar do nome, é a mais grave. Instala-se desde muito cedo e ela não apresenta quadro delirante, o que leva às vezes o indivíduo a se ficar incluso, não sair, não conversar, ficar isolado do mundo e que pode até não querer comer, não querer tomar banho e aí levar esse indivíduo a óbito por total isolamento das demais pessoas. A hebefrênica, ela normalmente, Hebe é jovem, ela acomete mais indivíduos jovens. A esquizofrenia, ela não apresenta em criança, você nasce sem nenhuma característica e segue o curso da vida até nessa idade, né, de 14 até 30 anos. Aí vai depender de que tipo de esquizofrenia você vai apresentar. Então, na hebefrênica, são indivíduos que muitas vezes até essa idade são brilhantes, inteligentes e que a partir de uma certa idade começa a desenvolver alucinações, delírios, tiques, explosões de raiva, né? E muitas vezes se faz nesses indivíduos tratamentos com eletrochoques, não só o hebefrênico, como outros tipos de esquizofrenia. O eletrochoque é um tratamento usado desde muito, né, é um tratamento usado na época da antiguidade, porém até hoje tem eficiência, não como era usado antigamente,
Existem hospitais que fazem esse tratamento e nós dentistas muitas vezes somos chamados aos hospitais para fazer uma avaliação odontológica nesse paciente, porque ele é sedado e aí ele recebe esses eletrochoques e muitas vezes pode ocasionar apertamento, né, da maxila e com a mandíbula e com fraturas de dente. Então, esses pacientes algumas vezes são tratados sim com eletrochoque para retirá-los desse surto quando está em estado muito grave. A esquizofrenia catatônica, ela acomete indivíduos entre 15 e 18 anos. Eles normalmente acometem indivíduos iniciam, né, o seu quadro com muita agitação ou com muito isolamento. Pode ficar meses, às vezes, numa mesma posição ou numa mesma situação de repouso. É um quadro muito típico. A paranoide, a mais comum, dá-se em torno dos 20 anos. Há um predomínio maior de delírio, mas não significa que ele não apresenta alucinações, podem apresentar. E eles têm essa característica de sentir-se perseguido e passa a perseguir. Então, é um indivíduo muito sujeito a quê? Ao suicídio, porque ele ouve vozes que diz que ele, né, precisa pular da ponte, por um exemplo, né, e aí ele pula. Ou então ele ouve vozes dizendo, você vai lá e mata fulano. Então, são situações muito comuns no nosso dia a dia. E aqui vale uma observação que muitos casos que vêm na imprensa contando, né, de indivíduos que matam ou que tentam matar porque ouvem vozes. Né? Então, assim, não cabe aqui a mim explicar se é verdadeiro ou não o que se passa ali naquele paciente, mas é passível de acontecer sim. Então, por isso que eu digo que ele pode perseguir ou se sentir perseguido e com isso gerar situações de risco para esse paciente. Temos outra classificação de psicose, que é o transtorno do humor ou afeto, transtorno depressivo maior ou também conhecido como bipolaridade. A bipolaridade é o termo usado para a gente referir a uma pessoa que apresenta um comportamento com características alternadas de euforia e depressão em curtos espaços de tempo e grande intensidade. A bipolaridade, conhecida também como psicose maníaco-depressiva, que foi muito amplamente estudada por Freud, ela nos dá uma característica fásica, onde teremos indivíduos com um comportamento alternado e de diferentes características. É uma síndrome, a síndrome da bipolaridade, uma das de maior incidência no mundo. De acordo com a psiquiatria, a bipolaridade pode ser ligada a uma herança genética, o que quer dizer que o mais provável que uma pessoa que tenha distúrbio de bipolaridade tenha pessoas também em sua família apresentando o mesmo quadro. Para o fechamento do diagnóstico do transtorno bipolar, é necessário que o indivíduo apresente um ou mais episódio maníaco e um ou mais episódio depressivo maior. Aí sim nós estaremos aptos a fechar o diagnóstico. Então apresenta a fase maníaca, que é a fase da euforia, em um ou mais episódios. Depois ele volta, apresenta quadros depressivos com um ou mais episódios. Aí podemos fechar o quadro da bipolaridade. Vamos às características. Episódio maníaco. Ele tem que estar presente pelo menos o quê? Uma ou mais semana no indivíduo. Eu vou falar primeiro sobre o maníaco. O que o indivíduo com o episódio maníaco apresenta?
Ele pode apresentar várias dessas características ou todas elas, porém, uma só não caracteriza o indivíduo como maníaco ou maníaco depressivo, no caso, né? Não porque às vezes vocês vão olhar e falar: nossa, eu tenho um pavio curto, vivo brigando com os outros. Pode procurar outra coisa, mas não a bipolaridade. O que nós temos que ver é um grupo de características, ok? O indivíduo com episódio maníaco, ele tem a autoestima inflada, tá sempre achando que é o máximo, tá sempre achando que vai fazer o melhor negócio, vai comprar o melhor presente, vai sair por aí fazendo tudo que ele pode e pensa fazer. Ele também apresenta a sensação de pavio curto. Qualquer situação é motivo para uma explosão ou é um motivo para uma alegria fora do padrão, né? Dançar, gritar, abrir a janela e dar um alô, um bom dia para todo mundo, né? Ele apresenta também necessidade de sono diminuída. Está em total período de quê? De agitação. Muita vontade de falar e a fala é rápida e contínua. Quem atendeu o Arley pode perceber isso, né? É uma fala rápida e contínua e de uma coisa já vai passando para outra, que é a fuga de ideia. Realização de atividades prazerosas, tudo é muito prazeroso, mesmo que seja doloroso. Aumento do libido. Então, da libido, perdão. Então, assim, são situações comuns no indivíduo quando ele está no episódio maníaco. Já no episódio depressivo maior, eu vou apresentar o indivíduo com 1 a 2 semanas no mesmo patamar. O humor é deprimido e na criança, a criança ela também pode apresentar um quadro depressivo, só para um efeito de curiosidade. Ela pode apresentar um quadro de bipolaridade, sendo que na fase depressiva ela é uma criança extremamente irritada, né? Então qualquer coisa que você vai brincar, ela reclama, ela chora, ela bate. Então também na criança a depressão se encontra presente. Outro quadro é a falta de interesse por quase todas as atividades. Mesmo aquelas que lhe causavam prazer são colocadas de lado. Podem apresentar insônia ou hiperinsônia, né? Ou dormem muito ou dormem pouco. Fadiga ou perda de energia. Então, qualquer coisa é motivo para muito cansaço, mesmo sem ter feito qualquer situação que causasse essa fadiga. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva. Então, para nada a pessoa vai servir ou aquilo que faz pode causar mal a alguém. Dificuldade de concentrar-se, muita dificuldade e uma indecisão fora do padrão. Pensamentos de morte recorrente. Com esses pensamentos de morte recorrente, pode também o quê? Aumentar o grau de risco em relação ao suicídio. Então, essa é a fase depressiva. Então, vimos a fase maníaco, que é a fase onde o indivíduo está totalmente eufórico, e a fase depressiva, onde ele está totalmente para baixo, depressivo mesmo, né? Então, esses dois quadros interagindo com um episódio ou mais maníaco e um episódio ou mais depressivo leva ao fechamento do quadro da bipolaridade. Causas dos transtornos afetivos bipolar ou bipolaridade. Existem muitos fatores genéticos diferentes lá da esquizofrenia. Porém, podem existir poucos, mas podem efeitos psicológicos, emocionais, educacionais e ambientais. Não é da época de vocês, mas vocês podem ser que conheçam uma banda de rock, né, que é da minha época, eu curti bastante, que se chama Guns N' Roses. O Axl Rose, que é o principal lá da banda, ele é bipolar, foi diagnosticado bipolar. A bipolaridade, ela não tem um curso como a esquizofrenia, né, que segue sem nenhum quadro até a idade de jovem e aí pode apresentar. A bipolaridade, ela pode apresentar desde muito novo
E o X-Rose, ele tem esse quadro, né, fechado desde bem pequeno, assim, comportamentos over e down. Ele pode estar, tem hora lá no alto e cá embaixo. Ele é uma pessoa que tem vida normal, trabalha, mas sempre faz a terapia para cuidar, né? Deve tomar também medicações para que ele tenha uma vida normal, por ser um excelente, um brilhante, né? Cantor lá, toca muito bem, enfim, ele é o top da banda. Na verdade, o X-Rose, ele era foi uma criança muito problemática. Ele foi abusado na infância pelo pai, depois a mãe casou com outra pessoa e ele era muito maltratado. Então, assim, eu acredito que os efeitos psicológicos nessas pessoas tenham apenas acrescentado o quadro, piorado o quadro, né, desse exemplo, dessa pessoa da banda, né? Eu aconselho vocês, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a bipolaridade, que vocês assistam Dr. T, com Richard Gere. É muito interessante o filme e aborda a bipolaridade muito claramente, né? Você vai entender melhor a bipolaridade. Na verdade, a gente sabe que um bipolar, ele pode ficar até 2 anos numa fase e em uma semana ele passa para outra. Então, a bipolaridade é muito presente na nossa sociedade. Só para efeito de conhecimento básico, existem estados semelhantes que podem causar também uma característica bipolar. Antidepressivos utilizados sem uma boa indicação, anfetaminas para emagrecer, também utilizados de forma, né, bem sem organização, sem efeitos médicos. Drogas estimulantes, hipertiroidismo também causa situações parecidas, traumatismos cranianos e doenças neurológicas. Todas elas podem mascarar e levar um diagnóstico errado em relação à bipolaridade. O tratamento para a bipolaridade, a gente sabe que o principal é medicamentoso. Porém, a terapia é extremamente importante, principalmente depois que passa a crise ou o surto, né? Então, a gente entra com a psicoterapia. Algumas vezes o quadro de bipolaridade se torna tão alto, tão grave, que é muito difícil ser tratado em casa. O lítio é uma medicação que também é extremamente importante no tratamento da bipolaridade. A função principal do lítio é fazer com que não haja tanta oscilação entre a fase maníaca e a fase depressiva. E mesmo quando não acaba com essa recaída, né, da depressão e da mania, faz os intervalos entre elas serem mais longos. Existem alguns efeitos colaterais em relação ao uso da lidioterapia. Essa ação ainda é muito discutida, porque há estudos que dizem que as alterações são causadas pela doença e não pelo lítio. Porém, é importante que vocês conheçam. Podem apresentar estomatites generalizadas, ulceração em mucosa, xerostomia, alteração do metabolismo do cálcio e do fósforo, fazendo com que isso aumente o risco de cáries cervicais. O tempo para a melhora da bipolaridade, né, do transtorno da bipolaridade, para melhorá-lo, pode ser entre 15 a 30 dias após a utilização da medicação. Qualquer diminuição da dose, eu posso trazê-lo de volta ao quadro. Então, é bom que a gente entenda, no atendimento odontológico, que o indivíduo que está no início dessa medicação,
não é indicado o tratamento, porque eu posso estar causando nele uma situação de insegurança ou de medo que pode atrapalhar esse quadro de melhora. Então, se eu tenho um indivíduo bipolar iniciando uma medicação, eu tenho que ver a necessidade efetiva de atuar naquele paciente naquele momento. Em caso de urgência, emergência, né, dores, aí sim. Fora isso, a gente espera essa fase de 15 a 30 dias. Se na bipolaridade eu tenho o indivíduo com quadros maníacos ou depressivos, né, de essa instabilidade, com uma semana ou mais de intervalo, na síndrome de borderline eu tenho tudo isso e mais um pouco, às vezes com horas de diferença. Então o indivíduo só vai na euforia, volta na tristeza, vai para a raiva, porque aí no caso de borderline ele apresenta várias situações emocionais. Então é um transtorno mental grave caracterizado por um padrão de instabilidade contínua do humor, do comportamento e da autoimagem. Os sintomas são instabilidade emocional muito frequente, sensação de inutilidade, muita insegurança com ele, com a sociedade, com os amigos, com a família, impulsividade extrema, tanto na amorosa, na de raiva, na de qualquer situações emocionais desse tipo, e relações sociais prejudicadas. Na síndrome de borderline, nós podemos encontrar pacientes que apresentam em pouco tempo várias situações emocionais de raiva, de depressão, de ansiedade. Mas junto com isso, ele pode trazer também, nessa mesma síndrome, distúrbios alimentares, né? Então, como bulimia, anorexia, abuso de substâncias dos mais diferentes tipos, tanto na área de drogas, de substâncias alcoólicas, né, como até mesmo em substâncias que não tem nada a ver, né? Eu já vi casos de pacientes que, enfim, gostavam de lamber sabonete. Eu já tive paciente que com o histórico dele, lambia sabonete como uma sensação de uma substância diferente na boca. A automutilação é muito frequente, nós já tivemos até alunos e pacientes, né, que se automutilam, e pensamentos e comportamentos suicidas. Aqui a gente pode ver claramente os sinais do borderline. O borderline, a síndrome de borderline, o indivíduo tem esforço frenético para evitar abandono real ou imaginário. Então, ele não pode pensar por nenhum segundo que um colega vai deixar de gostar dele, que uma namorada vai deixar de gostar dele, ou um namorado. Então, eles precisam o tempo inteiro estar procurando meios para não deixar que isso aconteça. As relações intensas e instáveis com familiares. Às vezes acha o pai, ou a mãe, ou o filho a melhor ser humano do mundo, abraça, beija, faz declarações de amor e em alguns segundos já está até agredindo, ou com fúria, ou com ódio. Instabilidade em relação a si mesmo. Em alguns momentos se acham, né, vamos dizer assim, o último biscoito do pacote e ao mesmo tempo se acha o lixo da humanidade. Comportamentos impulsivos e perigosos. Muitos deles, em alguns momentos, saem, né, gastando tudo que tem e que não tem. Na área sexual também, né, fazem estripulias ou coisas que inimagináveis no seu dia a dia. E tem constante risco de abusos de álcool e droga. Este slide é um resumo do slide anterior. Porém, eu gostaria de me deter no segundo item, comportamentos autodestrutivos, como a automutilação.
No borderline, nós sabemos que podemos ter uma alegria contagiante, porém ela pode se transformar em tristeza profunda, em um piscar de olhos, porque alguém simplesmente pisou na bola. O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como uma traição. O sentimento sai de controle e se traduz até em gritos, palavrões e até agressões. E então bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado. Dá vontade de se cortar, de beber até morrer, porque é uma dor, um vazio e uma raiva intensa. Com estas características, o que acontece? Muitas vezes a dor se torna quase física e a automutilação se torna presente. O indivíduo procura se cortar, se machucar, para descobrir que a dor da alma é melhor que a dor do corpo, ou vice-versa, que a dor do corpo é melhor que a dor da alma. Na síndrome de borderline, a psicoterapia é fator primordial. O acompanhamento psicoterapêutico pode ser fundamental para o alívio de alguns sintomas. E os medicamentos, eles não devem ser utilizados somente como fator primário no tratamento, e sim associado a tratamento psicoterápico. E aí, na odontologia, a nossa abordagem em pacientes psiquiátricos de uma forma geral, todos esses que nós citamos e muitos outros, nós temos um protocolo passado pela nossa tão conhecida professora Ada Sabag, que mostra como deve ser feito esse atendimento no consultório odontológico. Ela diz que em estágios agudos da doença, de qualquer dessas doenças psiquiátricas, eles não suportam atendimentos superiores a 30 minutos. Isso é um fato e às vezes até menos do que 30 minutos, porque eles não permanecem imóvel, podendo ter reações adversas. Os procedimentos nunca devem ser feitos nesses pacientes com um único profissional. Os instrumentos devem ficar todos fora do alcance desses pacientes. Nós devemos conhecer a medicação utilizada para sabermos as interações, inclusive com anestésico. O consentimento informado deve ser feito pelo responsável por esse paciente e compartilhar na medida do possível com o imaginário sem questionar. Lembrem-se que pacientes têm o imaginário, como se tivesse alguém ao lado dele. Nós não devemos nem entrarmos nesse imaginário como se realmente existisse uma pessoa e nem questionar. Devemos, na medida do possível, tratá-lo com respeito. Quando for submetido a tratamento de eletroconvulsoterapia, antes será avaliado, como eu já falei, na questão odontológica. Para finalizarmos, eu gostaria muito de passar esse recado aqui para vocês saírem dessa aula pensando um pouco mais sobre desvio psíquico. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Fica aí a dica. Obrigada por estarem aqui presenciando essa aula que foi feita com tanto carinho para vocês, ok? Então,
Se tiverem dúvidas, vamos lá no chat, vamos perguntar. É uma aula tão legal que vocês podem identificar tantas pessoas, não só pacientes, como família, como colegas, né, com características das quais a gente comentou. Então, meu convite é que vocês tenham dúvidas, porque dúvidas sempre acrescenta, né? Então, se tiverem, estou aqui juntinho de vocês para tentar, junto com vocês, resolverem as dúvidas que provavelmente vocês encontrarão na clínica do nosso dia a dia, ok? E caso não tenham dúvidas, encerramos aqui a nossa aula, desejando que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre características, né, de desvios psíquicos. Até na clínica, não esqueçam as palavras-chave. Tchau, fui!